4.000 anos. É esse o tempo que separa uma decisão tomada numa tenda no deserto do conflito que hoje domina as manchetes do mundo. Quando mísseis cruzam o céu entre Israel e Irã, poucos percebem que estão testemunhando o capítulo mais recente de uma rivalidade que começou com um único homem, Abraão, e com duas mulheres que jamais conseguiram dividir o mesmo teto. Para entender como chegamos até aqui, você precisa voltar ao início. Não ao início político, não ao início territorial, mas ao início familiar. Porque esse conflito não nasceu em gabinetes diplomáticos nem em campos de batalha. Nasceu dentro de uma família. E é exatamente por isso que nenhuma negociação conseguiu resolvê-lo em 4 milênios. A história começa em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera localizada no que hoje é o sul do Iraque. Ali vivia um homem chamado Abrão. O nome ainda não havia sido mudado para Abraão. Ele tinha uma esposa chamada Sarai, uma posição social estável e absolutamente nenhum motivo racional para abandonar tudo. Mas então veio a voz. O texto de Gênesis, capítulo 12, registra o chamado divino de forma direta, quase abrupta. Deus ordenou que Abrão deixasse sua terra, sua parentela e a casa de seu pai para ir a uma terra que lhe seria mostrada. Não havia mapa, não havia coordenadas, apenas uma promessa. E que promessa! Deus disse que faria de Abrão uma grande nação, que abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Era um pacote completo, descendência numerosa, proteção divina e relevância histórica universal. Havia apenas um problema devastador com essa promessa. Sarai era estéril. O texto bíblico enfatiza esse detalhe antes mesmo de narrar a jornada. Gênesis 11, versículo 30, registra de forma clínica. Sarai era estéril, não tinha filhos. A promessa de uma grande nação havia sido feita a um homem cuja esposa não podia gerar filhos. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Pegou Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e as pessoas que haviam adquirido e seguiu em direção a Canaã. Atravessou a terra até o carvalho de Moré, perto de Siquém, e ali Deus apareceu novamente, refinando a promessa. A sua descendência daria aquela terra. Abrão construiu um altar. Era o primeiro de muitos. Cada altar marcava um encontro com o Deus que prometia o impossível a um homem que envelhecia sem herdeiros. Os anos passaram. 5 anos, 10 anos. Abrão e Sarai continuavam sem filhos. A promessa permanecia suspensa no ar, aparentemente inalcançável. E então veio a noite que mudaria tudo. Gênesis 15 descreve uma cena extraordinária. Deus levou Abrão para fora da tenda e pediu que olhasse para o céu e contasse as estrelas, se fosse capaz. Assim seria a sua descendência. O texto diz que Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele acreditou. Mas Sarai ainda era estéril. Coloca na perspectiva o que significa viver sob essa tensão. Você tem uma promessa divina de descendência incontável. Você acredita nessa promessa a ponto de abandonar tudo e seguir para o desconhecido. E cada dia que passa, cada mês que a menstruação de sua esposa confirma que não há gravidez, a distância entre a promessa e a realidade parece aumentar. Abrão tinha 85 anos, Sarai tinha 75. A biologia gritava que o tempo havia acabado. Foi nesse contexto de desespero silencioso que Sarai tomou uma decisão que reverbera até hoje. Gênesis 16. Começa com ela apresentando uma proposta ao marido. Ela reconheceu que o Senhor a havia impedido de ter filhos. Não questionou Deus, não reclamou da promessa, mas ofereceu uma solução prática, culturalmente aceitável na época. Ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Sarai sugeriu que Abrão tomasse Agar como concubina, para que através dela Sarai pudesse ter filhos. Era uma prática comum no Antigo Oriente Médio.
O Código de Hammurabi, escrito alguns séculos antes, já regulamentava esse tipo de arranjo. Uma esposa estéril podia oferecer sua serva ao marido, e os filhos nascidos seriam legalmente considerados filhos da esposa. O texto diz apenas que Abrão atendeu à voz de Sarai. Não há registro de hesitação, consulta divina ou questionamento. Depois de 10 anos morando em Canaã, esperando o cumprimento da promessa, Abrão aceitou a solução humana para um problema que Deus havia prometido resolver de forma divina. Sarai pegou Agar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher a Abrão. Uma frase curta para descrever o momento que dividiria a história. Agar concebeu rapidamente. E aqui começou o primeiro conflito. O texto é brutalmente honesto sobre a dinâmica que se instalou. Quando Agar percebeu que estava grávida, passou a olhar sua senhora com desprezo. A serva que carregava no ventre o herdeiro do patriarca não conseguiu esconder o que sentia pela mulher que continuava estéril. E Sarai, que havia arquitetado todo o arranjo, não suportou o olhar de sua própria serva. Sarai confrontou Abrão. A injúria que ela sofria era culpa dele, ela disse. Ela havia entregado sua serva nos braços dele e agora era desprezada por essa mesma serva. Que o Senhor julgasse entre os dois. Era uma acusação pesada, carregada de ressentimento e arrependimento. Abrão respondeu devolvendo a responsabilidade. Agar era serva de Sarai. Estava nas mãos dela. Que fizesse o que bem entendesse. O que Sarai fez foi afligir Agar. O texto hebraico usa uma palavra forte, a mesma usada para descrever a opressão dos egípcios sobre os israelitas gerações depois. Sarai tratou sua serva grávida com tamanha dureza que Agar fugiu. Uma mulher egípcia, sozinha, grávida, atravessando o deserto em direção à sua terra natal. Era praticamente uma sentença de morte. Mas Agar não estava sozinha. O anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E ali aconteceu algo extraordinário. Agar se tornou a primeira pessoa na Bíblia a receber a visita do anjo do Senhor. A primeira a quem Deus enviou um mensageiro celestial, pessoalmente. E ela era uma serva egípcia fugitiva. O anjo perguntou de onde ela vinha e para onde ia. Agar respondeu com honestidade devastadora. Fugia da presença de sua senhora. O anjo então deu uma ordem difícil. Ela deveria voltar e submeter-se à autoridade de Sarai. Mas junto com a ordem veio uma promessa. O anjo disse que multiplicaria grandemente a descendência de Agar, a ponto de não poder ser contada. O filho que ela carregava deveria se chamar Ismael, porque o Senhor havia ouvido sua aflição. Observa a dimensão dessa promessa. Era quase idêntica à promessa feita a Abrão. Descendência incontável. Multiplicação grandiosa. Deus estava prometendo à serva egípcia algo muito parecido com o que havia prometido ao patriarca hebreu. 2 povos numerosos nasceriam da mesma origem. Mas o anjo acrescentou uma descrição profética sobre Ismael que ecoa através dos milênios. Ele seria um homem selvagem, um jumento bravio entre os homens. Suas mãos seriam contra todos, e as mãos de todos seriam contra ele. E habitaria diante de todos os seus irmãos. Era uma profecia de conflito perpétuo. O menino que ainda não havia nascido já tinha seu destino traçado como alguém que viveria em tensão constante com os que o cercavam. Agar voltou, submeteu-se a Sarai e deu à luz um filho a quem Abrão chamou Ismael. O patriarca tinha 86 anos. Finalmente tinha um herdeiro. Durante 13 anos, Ismael foi o único filho de Abrão. Cresceu na tenda do pai, aprendeu os caminhos do patriarca, assumiu o papel de primogênito. Para todos os efeitos práticos, era ele quem herdaria as promessas. Então Deus apareceu novamente. Abrão tinha 99 anos quando o Senhor se manifestou e estabeleceu uma aliança formal. O nome Abrão foi mudado para Abraão, pai de muitas nações.
Sarai tornou-se Sara, princesa, e veio a notícia que transformaria tudo. Sara, aos 90 anos, daria à luz um filho. Seu nome seria Isaque, e com ele Deus estabeleceria uma aliança perpétua. A reação de Abraão foi reveladora. Ele caiu sobre o rosto e riu. Era riso de incredulidade, de espanto, talvez de alegria confusa. Então fez um pedido que mostra quanto Ismael significava para ele. Abraão disse a Deus que bastava que Ismael vivesse diante dele. Era um pai pedindo pelo filho que já amava, pelo herdeiro que havia criado por 13 anos. Deus ouviu o pedido. Respondeu que havia abençoado Ismael e que o faria frutificar e multiplicar grandemente. Ismael geraria 12 príncipes e se tornaria uma grande nação. Mas a aliança específica e eterna, seria estabelecida com Isaque, o filho que Sara geraria naquela mesma época no ano seguinte. Era uma distinção crucial. Ambos os filhos seriam abençoados. Ambos se tornariam grandes nações. Ambos teriam descendência numerosa, mas apenas um carregaria a aliança. Apenas um seria o herdeiro da promessa específica feita décadas antes em Ur dos Caldeus. A bênção era compartilhada. A aliança era exclusiva. Sara concebeu e deu à luz Isaque quando Abraão tinha 100 anos. O menino impossível havia chegado. O filho da promessa, nascido de uma mulher de 90 anos e um homem centenário, estava ali, respirando, chorando, mamando. Sara disse que Deus lhe havia proporcionado riso. Todos os que soubessem haveriam de rir com ela. O riso de incredulidade havia se transformado em riso de celebração. Isaque cresceu e foi desmamado. Abraão preparou um grande banquete para celebrar. E foi durante essa festa que o conflito latente explodiu. Sara viu o filho de Agar, a egípcia, rindo. O texto hebraico usa uma palavra que pode significar simplesmente rir, brincar, ou pode carregar conotações mais negativas, como zombar ou escarnecer. A ambiguidade é proposital. O que exatamente Ismael estava fazendo não está claro. O que está absolutamente claro é a reação de Sara. Ela exigiu que Abraão expulsasse a serva e seu filho. O filho daquela escrava não deveria herdar junto com Isaque. Era uma demanda radical, cruel quando vista de fora. Ismael tinha cerca de 17 anos. Havia crescido como filho de Abraão, o único filho por mais de uma década. E agora deveria ser expulso, mandado embora com sua mãe para o deserto. O texto diz que isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Era um pai sendo forçado a escolher entre seus 2 filhos, mas Deus interveio. Disse a Abraão para ouvir Sara em tudo o que ela dissesse, porque em Isaque seria chamada a sua descendência. Quanto ao filho da serva, Deus também faria dele uma nação, porque era descendência de Abraão. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre seus ombros. Entregou-lhe o menino e a despediu. Tenta dimensionar o peso dessa cena. Um pai acordando antes do amanhecer para mandar embora seu próprio filho, preparando provisões mínimas, colocando um cantil de água e um pouco de pão nos ombros de uma mulher que caminharia para o deserto com um adolescente. E então, despedindo-se. O texto não registra palavras de despedida, abraços ou lágrimas, apenas que Abraão os despediu e Agar partiu, vagando pelo deserto de Berseba. A água acabou. Agar colocou Ismael debaixo de um arbusto e afastou-se à distância de um tiro de arco. Disse que não queria ver a morte do menino. Sentou-se em frente e chorou em voz alta. Era o fundo do poço. Uma mãe esperando seu filho morrer de sede no deserto, sem forças nem esperança para fazer qualquer coisa além de chorar. Mas Deus ouviu a voz do menino. O anjo de Deus chamou Agar do céu e perguntou o que a afligia.
Ordenou que ela não temesse, porque Deus havia ouvido a voz do menino desde onde estava. Ela deveria se levantar, erguer o rapaz e segurá-lo pela mão, porque Deus faria dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. Encheu o odre e deu de beber ao menino. Ismael sobreviveu. Cresceu no deserto de Parã. Tornou-se arqueiro. Sua mãe lhe arrumou uma esposa do Egito. E do deserto, longe da tenda de seu pai, longe do irmão que havia tomado seu lugar, Ismael construiu sua própria história. Gênesis 25. Lista seus 12 filhos. 12 príncipes conforme suas tribos, exatamente como Deus havia prometido. Ismaelitas. Uma nação nascida de uma expulsão. Os descendentes de Ismael se espalharam desde Avilá até Sur, que fica nas proximidades do Egito, na direção da Assíria. Eram povos do deserto, nômades, comerciantes, guerreiros. Com o tempo, misturaram-se com outras tribos árabes e tornaram-se parte do grande mosaico de povos que habitavam a Arábia. A tradição islâmica, surgida mais de 2000 anos depois, identifica Ismael como ancestral de Maomé e dos árabes em geral. É uma conexão que milhões de pessoas sustentam até hoje. Os descendentes de Isaque seguiram outro caminho. Isaque gerou Jacó, e Jacó, depois de uma noite de luta com um ser celestial, recebeu o nome de Israel. Seus 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. Escravidão no Egito, êxodo, conquista de Canaã, monarquia, divisão, exílio, retorno. A história dos filhos de Isaque é a história de Israel, o povo e, eventualmente, a nação. Mas onde entra o Irã nessa história? A conexão não é direta como a de Ismael com os árabes. Os persas, ancestrais dos iranianos modernos, não descendem de Ismael segundo os registros bíblicos ou históricos. Os persas eram um povo indo-europeu, etnicamente distinto dos semitas que descendiam de Abraão. Então, como um conflito que começou entre filhos de Abraão se tornou um conflito entre Israel e Irã? A resposta está em camadas de história sobrepostas. Os persas entraram na narrativa bíblica de forma dramática quando Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia em 539 antes da Era Comum. Foi Ciro quem permitiu que os judeus exilados retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. O livro de Esdras registra o decreto de Ciro em detalhes. Isaías, capítulo 45, chega a chamar Ciro de ungido do Senhor, uma honra extraordinária para um rei pagão. Nesse momento da história, persas e judeus eram aliados. A tensão surgiu gradualmente. O livro de Ester, ambientado na corte persa durante o reinado de Xerxes, narra uma tentativa de genocídio contra os judeus arquitetada por Amã, um oficial do rei. A história termina com a salvação dos judeus e a punição de seus inimigos, mas revela que, mesmo em períodos de aparente paz, correntes subterrâneas de hostilidade existiam. O que transformou a Pérsia em Irã e aliado dos povos árabes contra Israel foi a conquista islâmica. No século VII da Era Comum, os árabes muçulmanos conquistaram o Império Persa Sassânida. A Pérsia, que havia sido zoroastrista por mais de 1000 anos, tornou-se gradualmente muçulmana. E com a conversão veio a adoção de narrativas que identificavam os árabes e, por extensão, Ismael, como povos privilegiados na história sagrada. A Revolução Islâmica de 1979 completou a transformação. O Irã tornou-se uma república teocrática que adotou oficialmente a causa palestina e a oposição a Israel como pilares de sua política externa. Não era mais apenas uma questão étnica ou histórica, era ideológica e religiosa. O Irã moderno, mesmo não sendo árabe, mesmo não descendendo biologicamente de Ismael, havia se posicionado como líder do mundo islâmico em sua oposição ao Estado judeu.
Considera a ironia dessa configuração. Um povo que não descende de Abraão tornou-se o principal antagonista de outro povo que descende. Mas ao adotar a narrativa islâmica, o Irã herdou também a tensão original. Ismael versus Isaque, o filho da serva versus o filho da promessa, a ferida de 4.000 anos. Há quem argumente que essa interpretação simplifica demais a geopolítica moderna. E há verdade nisso. O conflito entre Israel e Irã envolve petróleo, influência regional, programas nucleares, disputas por proxy através de grupos como Hezbollah e Hamas. Não se pode reduzir tudo a uma briga familiar de 4 milênios atrás. Mas também não se pode ignorar o substrato. Quando líderes iranianos falam em eliminar Israel do mapa, quando líderes israelenses descrevem o Irã como ameaça existencial, há algo mais profundo em operação do que mero cálculo estratégico. Há uma memória coletiva, uma narrativa de pertencimento e exclusão que transcende a política imediata. As histórias que os povos contam sobre si mesmos importam. E as histórias de israelenses e iranianos, por caminhos diferentes, remetem à mesma tenda no deserto. O texto bíblico registra um último encontro entre os dois filhos de Abraão. Foi no funeral do pai. Gênesis 25, versículo 9. Diz que Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente a Manre. Ali estava Abraão sepultado com Sara, sua mulher. Os dois irmãos, separados há décadas, reuniram-se diante do corpo do pai, que ambos haviam amado e pelo qual ambos haviam sido amados. Não há registro de palavras trocadas, reconciliação ou renovação de laços. Apenas dois homens cumprindo o dever de sepultar o pai. E depois, silêncio. Ismael morreu aos 137 anos. Seus descendentes se estabeleceram desde Avilá até Sur. Os descendentes de Isaque continuaram em Canaã. Dois povos, duas histórias, um ancestral comum. Os arqueólogos ainda debatem a historicidade exata dessas narrativas. Onde exatamente ficava Ur dos Caldeus? Qual era a rota de Abraão até Canaã? Os números de idade são literais ou simbólicos? Essas questões acadêmicas têm seu valor. Mas, para os milhões que vivem o conflito hoje, a questão não é arqueológica, é existencial. Quando um jovem israelense serve nas forças de defesa na fronteira norte, vigiando contra ameaças do Hezbollah apoiado pelo Irã, ele carrega consigo uma história. Quando um jovem iraniano ouve discursos sobre a ilegitimidade do Estado sionista, ele também carrega uma história. São histórias diferentes, contadas de perspectivas opostas, mas convergem num mesmo ponto de origem. Uma tenda no deserto, um homem velho, duas mulheres, dois filhos e uma fratura que nunca cicatrizou. A tragédia dessa história não está na maldade de seus personagens. Sara não era malvada ao oferecer Agar. Era uma mulher desesperada tentando cumprir uma promessa que parecia impossível pelos meios normais. Agar não era vilã ao sentir orgulho por carregar o filho do patriarca. Era uma serva que finalmente tinha algo que sua senhora não tinha. Abraão não era cruel ao aceitar o arranjo ou ao mandar Ismael embora. Era um homem dividido entre dois filhos, obedecendo ao que entendia ser direção divina. Todos estavam tentando fazer o melhor com as circunstâncias que tinham. E ainda assim, o resultado foi catastrófico. 4.000 anos de conflito nasceram não de vilania, mas de humanidade. De impaciência diante das promessas de Deus. De soluções humanas para problemas que pediam espera divina. De ciúme, medo e orgulho ferido. Os ingredientes mais comuns da experiência humana, combinados numa configuração que produziu consequências eternas. E essa, talvez, seja a lição mais perturbadora de toda a narrativa. Grandes catástrofes históricas nem sempre nascem de grandes maldades. Às vezes nascem de pequenas decisões,
compreensíveis no momento, que desencadeiam consequências impossíveis de reverter. Uma esposa oferecendo sua serva, um marido aceitando, uma serva olhando com desprezo, uma senhora reagindo com dureza, uma expulsão ao amanhecer, um menino chorando de sede no deserto. Cada passo fazia sentido para quem o dava. Nenhum parecia, no momento, estar criando uma fratura civilizacional. Mas a soma desses passos produziu exatamente isso. Abraão morreu aos 175 anos. O texto diz que partiu em boa velhice, avançado em anos, cheio de dias, mas não diz se morreu em paz. Como poderia? Ele viu os 2 filhos se separarem, viu Agar fugir para o deserto, viu Ismael ser enviado embora com um cantil de água e um pedaço de pão. A história, que começou com uma promessa de bênção para todas as nações, terminou criando uma das maiores fraturas da civilização humana. Não porque Deus falhou, mas porque humanos tentaram acelerar o plano divino com soluções humanas. Hoje, 4.000 anos depois, o mundo ainda lida com as consequências de uma noite em que um homem entrou na tenda da serva de sua esposa. O que parecia resolver um problema criou um conflito que nenhuma guerra conseguiu encerrar e nenhuma paz conseguiu curar.